entendi todos os conceitos, fiz o curso, mas eu não consigo entendê-los, mas não consigo me movimentar com aquilo que eu aprendi e tampouco consigo atuar, porque parte do que eu fiz era para eu poder trabalhar no meu consultório. A gente ouve bastante isso, além de outras coisas parecidas, às vezes uma pergunta, um entendimento, uma crítica, e isso é muito comum desde sempre, desde que a gente tem um instituto a gente ouve muito isso. O que acontece é que os conceitos, né, dentro da abordagem sistêmica, aquilo que ancora o trabalho com as constelações e as outras possibilidades, né, de todo o conhecimento da transgeracionalidade, daquilo que vem antes de nós, daquilo que a gente herdou do nosso sistema, do sistema dos nossos pais, do pai e de mãe, eles são relativamente fáceis de entender. Muitas vezes a gente se concentra no que o Hellinger chamou das ordens do amor, então tem uma explicação de um parágrafo e a gente consegue entender. E muitas vezes a gente reverbera isso na vida como uma regra, como uma coisa que a gente pensa e tudo se modifica em volta, e as coisas não são assim. E para trabalhar com abordagem sistêmica, para fazer as constelações, é preciso mais do que esse entendimento. Meio óbvio isso, tudo bem, mas esse é um assunto que tem voltado nos últimos meses aqui nas nossas redes, aqui nas perguntas que a gente acaba recebendo, né? E eu consigo sempre me lembrar de uma videoaula, na verdade era mais de uma, era um conjunto de videoaulas que mostra esse fundamento, né, essa base do trabalho com as constelações, e existiam 3 partes, né, desse conjunto que tratava justamente dos princípios, o princípio da hierarquia, da ordem, do lugar, o princípio de equilíbrio de troca e o princípio da inclusão e exclusão. E eu lembro que uma pessoa me escreveu depois que assistiu essa parte e falou: olha, eu entendido isso, eu consegui entender tudo, né? Então, se esse é o ponto do que eu vejo, eu consigo atuar dessa maneira na minha vida e posso passar isso no meu trabalho, e eu não sei muito bem o que ela estava imaginando com relação ao que ela ia fazer nos atendimentos dela. Isso foi uma conversa de mensagem do WhatsApp, né? E achei bem interessante. Isso aconteceu há bastante tempo atrás e sempre me lembro disso quando alguém me pergunta, e fico pensando, né, outros acontecimentos, ou por exemplo, uma pessoa que entende que, por exemplo, ela precisa estar bem com a mãe para poder ter fluxo na vida, né, que é uma frase. Sem a mãe não há sucesso, então ela entende que ela acabou se sentindo, tudo aquilo que ela pensava da mãe não pensa mais, e que ela agora está em paz, e depende bastante do que a gente de verdade sente, né? Porque uma coisa é eu pensar isso e outra coisa é eu sentir isso, né? Que é uma parte importante desde sempre do trabalho, não tem nenhuma grande novidade isso, né? Eu me recordo dos primeiros professores com os quais eu tive contato e com quem eu tive a alegria de aprender. Então,
passando já mais de 20 anos, e todos iam nessa busca, a busca da percepção, a busca da sensação. E para o trabalho precisa mais do que esses entendimentos e essas regras colocadas, porque se a gente esquecer todos esses aspectos, vamos dizer, técnicos do que vem junto com o trabalho da constelação ou a preparação do terapeuta, tem um aspecto que é meio fundamental, que é da escuta. E o silêncio da escuta é muito mais importante do que a gente pode imaginar. Não quero fazer nenhum juízo de valor entre uma coisa e outra dentro do trabalho, mas ele é muito mais importante do que a gente pode ter a mínima ideia a respeito. Então, escutar, o lugar de escuta, o lugar de presença, de estar junto com a pessoa, é um treino, um desenvolvimento, é algo que a gente tem que aprender ouvindo isso e praticando e atendendo. Tem que ter a prática é fundamental para isso, né? Por isso que desde sempre aqui o nosso DNA dentro do Instituto sempre foi esse: passa um conceito, explica, todo mundo entende, vamos para a prática, porque a prática é fundamental. A gente começou desde o primeiro curso, até quando o Instituto não existia ainda, que a gente fez o primeiro, ainda antes da fundação do Instituto. Esse sempre foi a tônica. Eu lembro de o primeiro módulo foi com a doutora Ursula Frank Bryson e o Thomas Bryson, e ela passou os conceitos, colocou todo mundo para fazer um atendimento. Na época, ela e o Thomas que ficavam fazendo assim, indo nos pequenos grupos, nos mini grupos, para ver como é que estava funcionando. Então deu um trabalhão danado para ela, mas eu me lembro de ter ouvido de colegas com quem eu estudei no início, né? Eu fui uma pessoa que logo que eu aprendi, eu comecei a fazer a prática. Por conta da minha história profissional, eu tinha isso na minha cabeça. Praticar era fundamental. Então, eu lembro de ter feito, assim, logo de cara, convidar pequenas pessoas para fazer, na época, os grupos de constelação, né? Eu lembro que o segundo grupo que eu fiz, acho que tinha 3 pessoas. E eu pensava comigo, vou fazer nem que esperem 2 pessoas. Meia pessoa eu vou fazer, porque vai praticando, as coisas vão seguindo. Depois eu fiz anos, mensalmente, grupo, né? Mas eu me lembro de ter encontrado algumas colegas com as quais eu tinha estudado e que falaram: nossa, é a primeira vez que eu estou praticando, a primeira vez que eu estou fazendo, me senti bem, me senti com apoio, direcionada para fazer. E o treinar, essa coisa de escutar, de entrar em ressonância com a pessoa, todos os processos que são necessários para um trabalho que fundamentalmente olha para movimentos de mudança, né? E que tem nos impedimentos da mudança aspectos de traumas vindos da família, traumas que a gente viveu na nossa própria história, e um mix desses dois assuntos, né, que a gente percebe muito durante os estudos. A gente sabe que isso vem desde a nossa fecundação, durante o período da gravidez, e todas as coisas que a gente vai aprendendo. O Nexo Renascer Sistêmico, o curso que ontem a gente fez mais uma aula dele, e que daqui a 2 semanas tem o primeiro módulo desse ano, de 2025. Aliás, ele já está na sua versão desde 2021, 22, 23, 24, 25, a 5ª versão. E a gente trabalha muito esse caminho, né? O processo do entendimento desde a nossa fecundação, o período da gravidez, o nascimento, os primeiros anos,
e todos esses aspectos dessa ligação entre o que a gente herda, né, e o que a gente vive e como a gente expressa na vida isso que a gente traz como conexão, como emaranhamento, como dizia o Hellinger. E o aprendizado, ao fazer trocas, a gente percebeu o quanto é importante a gente segurar esse personagem dentro da gente, que é um personagem verdadeiro, real, ativo na gente, e que não tem nada de errado ou de certo, ele apenas existe, que nos ajuda em muita coisa, que é uma postura mais crítica, que em vários aspectos da nossa vida elas nos ajudam a tomar decisões. Isso está certo, não está? Isso é assim, assado, como é que eu enxergo? Mas que na hora desse trabalho ele tem que se acalmar para dar espaço para o escutador, entre aspas, triplas, né? O processo em si é muito maior. O Philip Belcrad dizia isso, assim, que quando alguém perguntava para ele, ele trabalha como consultor, trabalhando com a visão sistêmica, com tudo que ele é um super craque da escola do SIST, do Matthias Varga, von Kibet e da Insa Sparre. Ele dizia que quando alguém perguntava para ele exatamente como é que funcionava a consultoria e esse processo, ou quando ele estava ensinando, como ele veio aqui ao Brasil, convidado pela gente, graças à nossa querida amiga Tília Stinho, que saudades, ontem eu de alguma maneira achei um videozinho dela e me lembrei até pensando na live de hoje, no Philip, e ele dizia: nosso maior processo consiste em saber fazer boas perguntas e de ser um verdadeiro idiota para dar respostas. Um jeito dele colocar, mas que também está falando desse lugar, daquele impulso de tentar ir nesse caminho de consertar as coisas, de ajustar as coisas, ou de se posicionar com essa postura mais crítica, que ela é legítima na gente, para muito na vida, mas não para esse trabalho. A gente vai treinando a poder ouvir e trazer todos os conceitos por trás do trabalho que a gente vai aprendendo com o tempo, ou deveria aprender com quem ensina, de que numa simples frase, o que o cliente está me dizendo, em algum lugar na história dele faz sentido, mesmo que não faça para mim. Então, eu ouço bastante também. No ano passado até fiz 4 encontros, nos encontros semanais que eu fiz no ano passado, falando sobre esse aspecto que eu vou tocar agora, que é como o processo ele também depende da nossa percepção, como a gente percebe aquilo que a gente está vivendo, como a gente sente aquilo que a gente está vivendo. Vem aquela história, mas é difícil, e às vezes a pessoa não consegue se conectar com isso. Todo mundo consegue se conectar com isso que eu quero dizer, com aquilo que a gente está sentindo. Às vezes a gente não tem muita clareza. Então para mim, né, o estudo dentro da experiência somática, e aí muito trabalho de ter feito mais de uma vez, de ter aprendido com Liana, por exemplo, que foi para mim os módulos com ela foi uma escola à parte, e também o meu trabalho pessoal como cliente, não como fazendo aqueles os necessários atendimentos para cumprir aquela tabelinha para poder caminhar na certificação, mas como cliente mesmo. Como cliente eu pude entender muito mais o que quer dizer, como é que você consegue fazer esse encontro com aquilo que você sente, e como você, chegando nesse lugar, você pode auxiliar pessoas a chegar também.
porque o trabalho depende disso. Então, voltando lá para a história da mãe, a pessoa tem que entender que não adianta ela dizer assim, não, então a partir de agora eu gosto da minha mãe e tá tudo certo, todas as coisas que aconteceram que eu contei, eu pus aqui numa caixinha e tá escondidinho. Infelizmente isso não resolve. E aí eu tenho uma história na minha vivência como aluno. Eu estava fazendo o curso de constelação familiar lá atrás com o Gunther Weber. Grande Gunther. E ele foi fazer uma constelação que era um assunto de relacionamento. E a pessoa que estava fazendo, que era cliente, né, tinha uma história de um namoro, ou vivido com alguém, ou um casamento, não me lembro. Assim, tinha uma história com alguém, eu representava esse ex, vamos dizer, ex alguma coisa. E chegou um ponto da constelação que a representante dela ia chegar naquele momento de vir na direção desse ex que eu representava para, eu entendi depois, né, que era para fazer entrar em um certo acordo, né, no sentido dela poder sentir tudo que aconteceu ali, para que isso pudesse dentro dela ficar um pouco mais para trás, que ela pudesse levar a experiência disso, para poder abrir espaço para o novo. Acho que mais ou menos era esse o caminho, talvez, que fosse seguir, né? E aí ele pegou e convidou a cliente, falou, agora você assume o lugar da sua representante. Eu também depois entendi que era para ela sentir no corpo aquele movimento para vir na minha direção, que era o representante do ex alguma coisa. E ela parou ali, ele apoiando, né, para ela fazer o movimento, e ela falou algo parecido com isso. Então, estou falando um negócio de 20 anos atrás, não me lembro o detalhe, mas eu lembro dessa história emblemática para mim, disso que eu estou querendo trazer hoje. Aí ela falou algo como, não, eu não consigo e também não tenho muita vontade disso. Depois ele explicou a diferença que a representante dela faria o caminho. E quando ela não fez, ele falou, então ok, o jeitão dele, assim, dá aquela cutucada, falou algo como, então tá bom, então a gente encerra, mas se isso não acontece, você não tem chance para algo novo. Daí ela pegou e falou, não, peraí, então deixa que eu vou fazer. Ele falou, não é assim. E ficou uma coisa que a gente teve a oportunidade de entender depois, né? E que tem bastante a ver com isso que eu estou trazendo hoje. São o aprendizado daquilo que vem por detrás do que está sendo mostrado. E eu tive a oportunidade de não só de ver essa constelação. Por exemplo, essa é uma constelação que não ia trazer nada, pensando como aluno, né? O que você teria que aprender com isso? Então você teria que ir atrás do que exatamente aconteceu, ia ter que ler, ia ter que ver outros na ocasião. Imagina, eu ia assistir os videocassetes do Hellinger e outras coisas que tinham da Argentina, me lembro que tinha bastante. A Gláucia foi lá uma vez e trouxe vários, né, desses vídeos. E você ia ter que se aprofundar, perguntar, se interessar, ler, para você entender aquilo que estava por trás, para poder, um tempo depois, compreender que não adiantava ela dizer, não, então vou lá e, olha, eu te amo, eu te amei um dia e tá tudo certo, vou levar experiência. Não é isso, não adianta, essa fala não resolve. Né? Ou se eu estou lá no lugar do aluno vendo isso, eu vou tentar replicar isso, também não é por aí. Né? Por isso que a gente insiste muito dentro do trabalho aqui no Instituto, que os cursos têm que ter essa parte, não adianta. Eu, às vezes, algumas pessoas me convidam para participar
de cursos que uma boa parte do tempo foi passar a teoria e demonstração das constelações, né? E eu tenho que acabar, para poder participar, fazer um encaixe, porque o modelo que eu estou acostumado é um modelo da gente passar o conceito, pôr as pessoas para fazerem, para elas colocarem a mão na massa, não no sentido de também fazer a constelação, mas de entender essas nuances, né? E eu também me lembro da Jane Peterson, que ela fazia uma separação entre o trabalho que ela chamava o trabalho da cadeira, ou seja, quando está conversando com o cliente, né? Aí ela estava falando do setting de constelação em grupo, né? E depois do trabalho no chão, que ela chamava, né? Ia colocar as coisas, posicionar os representantes, né? Então ela dizia, esse trabalho da cadeira, no mínimo é 50% importante comparado com o outro, mas eu acho que ele é 60%, 65% ou 70% do trabalho. O resto do que se faz ali vai depender fundamentalmente do que foi feito aqui, da pessoa ter conseguido começar a ir pro processo, depois de que, de alguma maneira, aquilo se está ancorado dentro dela, né? E essa é a parte que para a gente trabalhar com aprender, para ser um bom aluno, para utilizar todos esses conceitos na nossa própria vida, como posturas, atitudes que levam em consideração tudo isso que a gente estuda, e para poder trabalhar com as pessoas, é fundamental que a gente passe por isso e entenda, porque senão a gente vai ter uma ideia de replicar uma coisa que está muito legal na nossa cabeça, mas que não vai alcançar. O cliente não, ele vai assistir como se fosse um filme, uma coisa parecida com o que ele tá assistindo. E se a gente, como facilitador, não tem esse personagem interno, que, repito, nos ajuda em muitas coisas da vida, não é para a gente querer colocar ele dentro de uma gaveta para ele não funcionar mais, o tal do crítico. Para esse trabalho ele tem que dar lugar ao escutador, aquele que escuta com presença e que consegue entrar em ressonância para poder, junto com o cliente, fazer o caminho. Tudo isso parece simples, também não é um bicho de 7 cabeças, mas ele depende de algo além de assistir e querer replicar no trabalho ou entender isso tudo na mente. Não, então se eu sou o primeiro filho, se eu sou o segundo, ou eu tenho que não posso excluir, tenho que incluir tudo que aconteceu, e às vezes o que aconteceu, para mim, é algo muito grande que eu não consigo simplesmente forçar a barra de incluir se eu não trabalhar aquilo que para mim foi tomado como um processo que eu posso chamar de trauma, né? Então, às vezes a gente vive um acontecimento que uma outra pessoa fala, não, isso tudo bem, né? Vamos deixar isso para lá, vamos tocar para frente, mas de repente, como aquilo foi acolhido por mim quando aconteceu, não é possível ser dessa forma, precisa de algo mais do que isso. Então, trabalhar com gente é isso, né? Minha gente. Precisa de, inicialmente, a minha fala, que eu sempre respondo para aquilo que me é perguntado, eu não tenho como avaliar, eu fiz o curso X, o curso, eu não sei, não tenho como, não é esse um papel que me cabe, né? Nem tenho interesse, nem tenho condição de fazer isso, e nem interesse. Mas poder dizer que um bom caminho é trabalhar inicialmente esse personagem interno, que ele vá se transformando cada vez mais em ao invés de ser um respondedor daquilo que ativa na gente, do que o cliente fala, para a gente ter que dizer algo, para tentar direcioná-lo, tentar consertar o que está acontecendo e dar espaço para esse escutador que vai aos poucos conseguindo entrar em ressonância com aquilo que é trazido.
E esse é um excelente começo. É um bom treino, não é simples, mexe com muita coisa na gente, mas é um excelente início para que a gente possa se tornar uma pessoa que realmente possa dar apoio e suporte para quem nos procura. Além do que, todo esse conceito, esses conceitos da abordagem sistêmica, dessa perspectiva, eles são maravilhosos para a gente ter postura, atitude na vida que vai cada vez mais melhorando. Eu vejo isso com os clientes. Individualmente acontece muito isso, né? A pessoa vai, à medida que ela vai trabalhando, ela vai se transformando, tudo isso que ela vai aprendendo vai pondo em prática e aí ela vai percebendo melhores relações mais fluidas na vida, né? Que englobam, por exemplo, os 3 princípios das relações, né? Mas depois de ter passado por um estágio de realmente perceber, sentir como isso faz diferença, como isso muda dentro dela. Também a compreensão de que ao ver uma coisa muito estranha que nos parece muito fora do lugar, ter a calma e a tranquilidade de deixar o escutador mais um tempo funcionando, porque a gente acaba percebendo de verdade como aquilo para a pessoa tem um lugar, tem um sentido. E tá certo para ela, do jeito que ela sente, do jeito que ela faz. E aí a gente tem chance de ampliar as nossas possibilidades, como utilizando a abordagem na nossa vida, e também para aqueles que querem utilizar no seu trabalho como terapeuta, nas diferentes áreas que a pessoa atua. Tá bom? Então era isso que eu queria falar hoje. E seguimos por aqui no Instituto. Acompanhe a gente. Hoje à noite eu faço a primeira gravação da orientação sistêmica continuada, um programa que tem 5 meses de encontros, está super interessante. Quem tiver interesse, fala com a gente para saber mais. Um grande abraço. Excelente terça-feira para todo mundo. Até mais.